A maçonaria do Triângulo Mineiro surgiu no ano de 1859, com a fundação da loja maçônica Amparo da Virtude no Oriente de Uberaba, loja máter do Triângulo Mineiro. A loja Amparo da Virtude foi fundada com o objetivo de lutar pela alforria dos escravos da região e proteger os familiares dos soldados que estavam na Guerra do Paraguai, seja moralmente ou materialmente, bem como trabalhou junto às autoridades para o recrutamento de combatentes voluntários. Esta loja existiu até o ano de 1870, haja vista que após a retirada de Laguna, cidade de Uberaba, responsável pelo abastecimento de tropas, esvaziou-se, enfraquecendo o comércio, e várias famílias que residiam nesta cidade, focados na Guerra do Paraguai, inclusive maçons, em função do fim da guerra, voltaram às suas origens, enfraquecendo o quadro da loja. Em 1872, foi fundada a loja maçônica Amparo da Virtude II, número 221, também em Uberaba, dando-se continuidade a Amparo da Virtude I, e posteriormente foi fundada também em Uberaba a loja maçônica União Fraternal, e em 1875 foi fundada no Oriente de Prata, Minas Gerais, a loja maçônica União e Caridade, número 322. Foram estas 3 lojas maçônicas de Uberaba e Prata as responsáveis pela difusão maçônica no Triângulo Mineiro. No dia 1º de fevereiro de 1896, reuniram-se membros iniciados nas lojas maçônicas Amparo da Virtude, Amparo da Virtude II, União Fraternal e União e Caridade no Oriente de Monte Alegre de Minas, com o objetivo de fundação da loja maçônica Estrela Montealegrense, que foi regularizada em dezembro do mesmo ano com o número 0539. Fundada a loja, foi designada a função de venerável mestre ao irmão Vicente Meireles do Carmo, grau 18. O coronel Meireles com sua diretoria, primeiro vigilante Antônio Fernandes Vilela de Andrade, grau 3, segundo vigilante Feliciano Machado Braga, grau 3, orador Antônio da Fonseca Ferreira Campanha, grau 30, e secretário Olímpio Soares de Vasconcelos, grau 3. Diretoria esta que trabalhou e se reuniu durante todo o ano para conseguir ainda em 1896 regularizar a loja e ampliar seu quadro. Nos dias 29 e 30 de dezembro de 1896, a loja realizou suas primeiras iniciações, sendo os primeiros iniciados os irmãos Antônio Tomás Ferreira de Rezende e Modesto Martins de Sá. E no dia seguinte, 30 de dezembro, foram iniciados os irmãos José Vilela Marques e João José Carlos Peixoto. Os 4 irmãos iniciados foram também elevados e exaltados no mesmo dia, para completar o quadro de obreiros mestres, sendo o quadro de obreiros assinado por todos em 30 de dezembro de 1896, provavelmente data em que a loja foi efetivamente regularizada. Consta no quadro de fundadores da loja, no ato de sua regularização em 30 de dezembro de 1896, os seguintes irmãos: Vicente Meireles do Carmo, grau 18, Antônio da Fonseca Ferreira Campanha, grau 30,
Feliciano Machado Braga, grau 3. Antônio Fernandes Vilela de Andrade, grau 3. Olímpio Soares de Vasconcelos, grau 3. Antônio Martins Cardoso, grau 3. Agostinho José Paulo Viarte, grau 3. Joaquim Bento de Andrade, grau 3. Alfredo Vilela de Andrade, grau 3. Antônio Tomás Ferreira de Rezende, grau 3. Modesto Martins de Sá, grau 3. José Vilela Marques, grau 3. João José Carlos Peixoto, grau 3. Francisco Gonçalves da Mota, grau 17. Os membros deste primeiro quadro aparecem na história da cidade com influente força política. Muitos deles foram presidentes da Câmara e agentes executivos, e por isso eram denominados coronéis, majores e tenentes. Os principais logradouros antigos da cidade homenageiam os fundadores da loja Estrela Montealegrense, considerando suas importâncias sociais, como as ruas Major Olímpio, Sargento Martins, Coronel Meireles, Coronel Rezende, Coronel Antônio Peixoto, bem como outros valorosos irmãos da loja que sucederam os fundadores e que muito representaram para o desenvolvimento da sociedade e também tiveram suas memórias gravadas em bens públicos, como Praça Nicanor Parreira, Praça Derli Vilela Parreira, Praça Dr. Adilon Guimarães Mendonça, Museu Alaor Guimarães Mendonça, Rua Marciano Salviano da Costa, Secretaria Municipal de Saúde Dr. Ciro Araújo Mendonça, Centro de Educação Infantil José Vitório Rosa e outros tantos mais recentes também merecedores. Entre todos estes irmãos personalidades de Monte Alegre de Minas, destacamos a atuação do irmão Antônio Fernandes Vilela de Andrade, natural de Monte Alegre de Minas, nascido em 1835 e iniciado em 1869, na loja maçônica Amparo da Virtude. Foi político influente, eleito vereador da Câmara Municipal de Prata, Minas Gerais, onde lutou pela emancipação política de Monte Alegre, que pertencia à cidade de Prata, logrando êxito em 1870. Ainda vereador por Monte Alegre na cidade de Prata, em 1872, fundou a Câmara Municipal de Monte Alegre de Minas, se tornando seu primeiro presidente e primeiro agente executivo da cidade, com função de prefeito municipal. Irmão Antônio Fernandes Vilela de Andrade foi pai do estradeiro Fernando Vilela, também maçom, proprietário das estradas de acesso a Goiás e Uberlândia, hoje BRs 153 e 365, os quais eram proprietários, inclusive cobrando pedágios daqueles que trafegavam por suas propriedades. A loja Estrela Montealegrense sempre pertenceu ao Grande Oriente do Brasil e, desde a sua fundação, adota o rito escocês antigo e aceito em seus trabalhos. No passar dos anos, foram realizadas inúmeras iniciações e, como de costume na época, participavam da maçonaria uma grande maioria de intelectuais e principalmente membros ilustres e influentes na sociedade. A partir do ano de 1910, Monte Alegre de Minas sofre no mundo profano uma grande crise política e administrativa, inclusive financeira, até mesmo com obras públicas iniciadas no ano de 1910 e concluídas apenas em 1922, como é o caso do antigo Fórum. Acontece que a crise política e social da época tinha como protagonista justamente os políticos influentes, que, diga-se de passagem, eram maçons e membros da loja Estrela Montealegrense, o que muito provavelmente ocasionou um desgaste interpessoal certamente refletido nas colunas da loja, gerando infrequência nos trabalhos e inadimplência de cotizações. Uma prancha arquivada na secretaria endereçada aos irmãos do quadro, assinada pelo venerável mestre Vicente Meireles do Carmo, apela aos membros do quadro por frequência e pagamento de taxas, o que certamente não houve atendimento,
levando a loja a adormecer no ano de 1911. Anos depois, vieram as duas grandes guerras mundiais, o que dificultou e muito a reativação dos trabalhos. No período em que a loja esteve inativa, muitos irmãos montealegrenses foram iniciados em Uberlândia, na loja maçônica Luz e Caridade, entre eles Adilon Guimarães Mendonça, Nicanor Parreira, Felipe Calisto, Marciano Salviano da Costa, Hildebrando dos Reis Filho, Nailor Ottoni, Fausto Borges, Abadio José Leite, Gênesis Parreira, Job Ferreira Pinto, Alceu Arantes, Militão Flávio Soares e outros que, após reaver um bom quantitativo de irmãos, estes conseguiram segunda via da Carta Constitutiva datada de 22 de novembro de 1944, reerguendo as colunas da loja Estrela Montealegrense, que apesar de inativa de 1911 a 1944, com a ajuda da loja Luz e Caridade, continuou a iniciar maçons de Monte Alegre, não se perdendo no Oriente a prática e o ideal maçônico. A sequência administrativa da loja contou com a colaboração dos seguintes veneráveis mestres. Vicente Meireles do Carmo administrou a loja por 15 anos entre 1896 a 1911. Dr. Adilon Guimarães Mendonça, com mandato nos anos de 1944 a 1946. Nicanor Parreira, venerável nos anos de 1946 a 1947, Dr. Adilon Guimarães Mendonça em seu segundo mandato entre 1947 a 1948. Felipe Calisto assumiu o biênio 1948 a 1949. Militão Flávio Soares administrou a loja nos anos 1949 e 1950. Hildebrando dos Reis Filho, venerável em 1951 a 1952. Militão Flávio Soares em segundo mandato nos anos 1952 e 1953. José Guimarães de Almeida assumiu a loja nos anos de 1953 a 1954. Hildebrando dos Reis Filho, em segundo mandato, assumiu o veneralato em 1954 e 1955. Nicanor Parreira assumiu seu segundo mandato de 1955 a 1958. Alceu Arantes foi venerável entre 1959 a 1961. Veríssimo Gomes da Fonseca administrou a loja de 1962 a 1963. Edson Arantes assumiu a loja entre 1963 a 1965. Derli Vilela Parreira foi venerável entre 1965 a 1966. Edson Arantes assumiu um novo mandato de 1967 a 1969. Célio Goiano Brandão Rocha foi venerável de 1969 a 1972. Derli Vilela Parreira assume segunda gestão entre 1973 a 1976. Manuel Inácio Oliveira foi venerável mestre de 1977 até 1981. João Evangelista de Andrade cumpre seu primeiro mandato de 1981 até 1983. Manuel Inácio Oliveira volta a administrar a loja nos anos de 1983 a 1985. Militão Flávio Soares assume seu terceiro mandato entre os anos de 1985 a 1987. Antônio Sandim de Moura assume a loja em 2 mandatos consecutivos, nos anos de 1987 a 1989.
e reeleito para o biênio 1989 a 1991. João Evangelista de Andrade volta ao cargo de Venerável Mestre para o mandato de 1991 a 1993. Frederico Arantes Parreira dirige a loja nos anos 1993 a 1995. Assi Mota Mendonça foi Venerável Mestre nos anos de 1995 a 1997. Gessênio Maia dos Santos foi responsável pela loja de 1997 a 1999. Gladstone Teodoro de Lima esteve no veneralato da loja de 1999 a 2001. Rodinei Miranda presidiu a loja como Venerável Mestre de 2001 a 2003. José Antônio da Silva foi Venerável de 2003 a 2005. Osvaldo Divino de Souza assumiu a direção da loja entre 2005 a 2007. José Roberto Camassuti esteve como Venerável Mestre entre os anos de 2007 a 2009. Antônio Gabriel Gomes dirigiu a loja no biênio 2009 a 2011. Sidney Cardoso Braga Júnior foi o Venerável dos anos 2011 a 2013. Fred Alexandre Santana dirigiu a loja de 2013 a 2015. Sérgio Ricardo Arantes Diniz é o atual Venerável Mestre, com mandato previsto para o biênio 2015 a 2017. A loja maçônica Estrela Montealegrense foi condecorada pelo Grande Oriente do Brasil em 23 de janeiro de 1990, com os títulos de Benfeitora da Ordem e Grande Benfeitora da Ordem, e em 1º de fevereiro de 1996, data de seu centenário com o título de Cruz da Perfeição Maçônica. Ao longo de 120 anos de história, a loja Estrela Montealegrense presta relevantes serviços à ordem, à pátria e à humanidade, através do irmão Marciano Salviano da Costa, que montou nos anos 40 uma associação de maçons espíritas na cidade. Foi fundado o abrigo Padre Chico para amparar idosos com condições de risco, firmando parceria entre a loja Estrela Montealegrense e o Centro Espírita Alfredo Júlio, que administra o Lar Espírita Padre Chico até a atualidade. Por longos anos, a loja contribuiu com donativos e ajuda fraterna a este abrigo. Na década de 1950, por força do então Venerável Mestre Hildebrando dos Reis Filho, Bandico, a maçonaria liderou e iniciou a construção da Santa Casa de Misericórdia, sendo que suas primeiras diretorias foram formadas por irmãos do quadro da loja Estrela Montealegrense, por deliberação da Assembleia. Após a conclusão do hospital, o mesmo foi entregue à comunidade, porém constantemente conta com a presença de um membro no quadro ou em algum conselho ou como provedor. Ainda nos anos 50, foi criada a Associação Beneficente Bárbara Eliodora, ABBH, formada pela Fraternidade Feminina da loja Estrela Montealegrense, exclusivamente. Para a construção do salão de festas, vários irmãos contribuíram, ou cedendo trabalho ou cedendo donativos financeiros, como o irmão Gabriel Araújo, na época residente ao lado da área do clube, que cedeu parte do seu terreno residencial para complementar a área lateral necessária à implantação do projeto arquitetônico, e o irmão Augusto Reis, proprietário de uma orquestra que acedia aos finais de semana livre, para o clube realizar bailes com fundo, visando a conclusão da construção da sede. Com doações da sociedade, foi possível adquirir um veículo Fusca, que foi rifado a benefício da obra. Nossa cunhada, fundadora e primeira presidente da Fraternidade Feminina, foi a senhora Mercedes da Rocha Caetano, Dona Sussu, esposa do irmão Luiz Caetano. Com apoio da loja, inúmeros irmãos foram presidente do Clube Literário e Recreativo, um dos principais espaços sociais da cidade,
e com grande empenho do irmão José Anísio, a loja promoveu grande campanha junto à sociedade e mobilização do quadro de sócios, o que possibilitou a reconstrução e ampliação do clube literário, possibilitando à sociedade local um importante espaço de entretenimento. O então venerável mestre Edson Arantes, preocupado com as poucas oportunidades de lazer dos montealegrenses, idealizou a construção de um parque com espaço de lazer, piscinas, salão de festas e brinquedos. E durante sua gestão de 1967 a 1969, lutou, junto com os irmãos maçons e cunhadas através de sua esposa Dalva de Lísola Arantes, presidente da Fraternidade Feminina, para construir o Clube Campestre do Buriti. Inicialmente e desprendido, o irmão Edson Arantes fez a doação de uma chácara com amplo terreno para iniciar seu projeto. As cunhadas realizaram campanhas que geraram grandes resultados financeiros e os maçons adquiriram as primeiras ações do clube, possibilitando assim a construção, sendo inaugurado o Clube Campestre do Buriti no dia 22 de novembro de 1969. As primeiras diretorias do clube foram formadas exclusivamente por irmãos do quadro e fraternidade feminina, até que o clube foi totalmente concluído e entregue à comunidade. A Igreja Matriz de São Francisco das Chagas se encontrava no início dos anos 50 com grandes problemas estruturais, sendo esta construída em 1900. Irmãos maçons e cunhadas católicas, preocupadas com a situação, iniciaram campanha junto à comunidade para reformar a igreja, sendo que a nave foi demolida e ampliada, permanecendo somente a torre original. A reforma da igreja se deu com o empenho dos irmãos José Conegundes Pérez e Aristóclides Pinto, com apoio do venerável mestre e prefeito municipal Nicanor Parreira. Anos mais tarde, nova campanha de reforma foi realizada entre irmãos e a obra foi administrada pelo irmão José do Zaqueu. Em 1967, período do centenário da retirada da Laguna, apesar de um cemitério com soldados da guerra sepultados, Monte Alegre de Minas não foi inserida na rota de comemorações, o que motivou o maçom e historiador Alaor Guimarães Mendonça, sob forte influência da loja Estrela Montealegrense, a criar e presidir uma comissão de montealegrenses, em maioria membros da loja, incluindo o então prefeito municipal Derli Vilela Parreira, venerável da época, a contestar o Ministério do Exército, a exclusão da cidade. Sendo que esta luta foi vencida com a construção do monumento aos heróicos retirantes de Laguna, e o local foi oficialmente reconhecido e declarado área de honraria militar. Com foco em ampliar as fontes de educação de Monte Alegre, a loja fundou e cuidou da manutenção no início dos anos 60 de uma escola de ensino fundamental para crianças carentes. A Escola Estrela Montealegrense era dirigida pela professora e sobrinha Marina Alves Reis Milone, filha do irmão Augusto Reis. Em 1985, assume o cargo de venerável mestre o irmão empreendedor Antônio Sandim Moura. Preocupado com as velhas e precárias condições do templo da loja, resolve pôr em aprovação na Assembleia uma reforma no templo, que deveria ser rápida e simples. Porém, com a dedicação de todos e sob o comando forte do irmão Antônio Sandim, o velho templo foi demolido e reconstruído, sendo considerado à época um dos mais belos templos maçônicos de toda a região. No período em que a loja esteve em obras, eram realizadas reuniões não ritualísticas no clube da ABBH, e as ritualísticas aconteciam em templos emprestados em outros orientes, principalmente Uberlândia, na loja maçônica Cláudio das Neves,
Templo este que iniciou diversos maçons da Estrela Montealegrense. No ano de 1993, assume o cargo de prefeito municipal o irmão Dr. Ciro Araújo Mendonça, período em que o irmão José Roberto Camassuti também iniciava sua importante campanha para a criação da APAI, em Monte Alegre de Minas. Projeto este que atende centenas de crianças especiais da cidade até os dias atuais. O irmão José Roberto Camassuti, que liderou a campanha, recebeu o apoio do prefeito e irmão Dr. Ciro e ajuda tanto financeira quanto moral da Loja Estrela Montealegrense. Durante toda a existência da APAI na cidade, a diretoria foi composta com presença de maçons e cunhadas. No ano do centenário da Loja Estrela Montealegrense, em 1996, o então venerável mestre Assi Mota Mendonça se empenhou junto ao prefeito e irmão Dr. Ciro Araújo Mendonça pela construção de uma praça, em homenagem à loja, e com autorização da Câmara Municipal foi construída a Praça da Inconfidência, sendo um templo maçônico a céu aberto. As antigas colunas do templo foram fincadas na praça, bem como colocados um mini obelisco com as pedras brutas e cúbicas na posição onde ficam os vigilantes, e no oriente uma lápide triangular com uma grande placa comemorativa. Na solenidade que antecedeu a sessão magna, dia 3 de fevereiro de 1996, houve uma sessão pública na praça com presença dos grãos-mestres geral e estadual e centenas de irmãos da região. Ao final, foram plantadas dezenas de mudas de acácia pelo interior da praça. No ano de 2001, assume o cargo de venerável mestre o irmão Rodinei Miranda, que inicia o processo de informatização da secretaria da loja. Nesta gestão, a loja administrou um orfanato denominado Casa Lar e foi criada a Festa das Crianças, hoje tradicional na cidade, com o objetivo de proporcionar para as crianças da cidade, carentes ou não, um dia de lazer com brinquedos, lanches, presentes, corte de cabelo e demais atividades de ação social. Atualmente, são atendidas cerca de 4.000 crianças no evento. A loja realiza no mês de agosto um grande festival do chopp, sendo que o recurso deste evento é destinado à realização da Festa das Crianças. No ano de 2012, o então venerável mestre Sidney Cardoso Braga Júnior autoriza a criação do capítulo Demolei Estrela Montealegrense e, colocado em assembleia, esta define por patrocinar a atividade dos jovens. Atualmente, o capítulo é considerado pelo ranking do Supremo Conselho como um dos melhores do estado e em classificação privilegiada a nível nacional. Para o ano de 2016, além das comemorações dos 120 anos da fundação da loja, a Estrela Montealegrense estará sediando o Seminário Maçônico do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba e Encontro das Acácias, um evento grandioso a ser liderado pelo atual venerável mestre Sérgio Ricardo Arantes Diniz e sua esposa Luciene Ribeiro Diniz, que esperam a presença de todos os irmãos. A partir do ano de 1898, a loja foi elevada à categoria de loja capitular, período em que graus simbólicos e filosóficos eram ligados diretamente ao Grande Oriente do Brasil, e neste período, o sublime capítulo Rosa Cruz Estrela Montealegrense 091, criado por empenho do então Aterzata Vicente Meireles do Carmo, atendia juntamente com Uberaba a todos os maçons da região, até o grau 18 do rito escocês antigo e aceito, até a criação do capítulo Rosa Cruz, Luz e Caridade de Uberlândia, que dividiu o atendimento aos irmãos com as duas cidades. No ano de 1979, o então venerável mestre Manuel Inácio de Oliveira colocou em loja simbólica a necessidade da criação de uma loja de perfeição para trabalhar os graus 4 ao 14 e dividir, conforme a legislação, o capítulo Rosa Cruz, que deveria trabalhar somente os graus 15 ao 18. Neste ano, os irmãos tentaram fundar a perfeição, mas o projeto não foi concretizado. O irmão
Hildebrando dos Reis Filho, que presidia o sublime capítulo desde o ano de 1975, já o tendo presidido por outras 2 vezes nos anos 40 e 50, resolveu então a criar a Loja de Perfeição no ano de 1982, se empenhando ao máximo em formalizar toda a documentação necessária e burocrática, sendo que a Loja de Perfeição Nicanor Parreira, número 102, foi regularizada no dia 17 de julho de 1982. Os maçons de Monte Alegre, ao atingir o grau 18, necessitavam viajar para Uberaba, a fim de colar os graus seguintes do 19 ao 30, o que dificultava e muito o acesso dos irmãos, e alguns permaneciam no grau 18 apenas. O irmão Leonardo Augusto Reis, que desde o ano de 2010 preside as lojas filosóficas instaladas na sede da Loja Estrela Montealegrense, iniciou uma campanha de mobilização dos maçons de graus 18 ao 33 do Pontal do Triângulo Mineiro, a fim de se criar em Monte Alegre um ilustre Conselho Filosófico de Kadosh, e uma vez tendo total adesão, requereu junto ao delegado litúrgico da Delegacia 16.6 do Supremo Conselho do Brasil, do grau 33, para o rito escocês antigo e aceito, irmão José Alves Teixeira, a devida autorização para instalar o Conselho de Kadosh, obtendo apoio do delegado, o aterzata do capítulo. Leonardo Reis convocou os irmãos no templo da Loja Estrela Montealegrense em fevereiro de 2014, onde o conselho foi oficialmente fundado e sua ata de fundação lavrada. Em poucos meses, a loja recebeu a carta constitutiva sob o número 151. E hoje, em Monte Alegre de Minas, no templo da Loja Estrela Montealegrense, os irmãos podem galgar do grau 1 até o grau 30. Com 120 anos de história, este apenas é um resumo dos feitos mais importantes e relevantes da Loja Maçônica Estrela Montealegrense. Em nome da diretoria da gestão 2015-2017, agradecemos a atenção e presença de todos os valorosos irmãos, autoridades e comitivas. Que o grande arquiteto do universo nos fortaleça sempre, enriquecendo nossas colunas com obreiros úteis e dedicados. Temos orgulho em ser maçom, orgulho em ser estrela montealegrense.